Cravado, quinto sinal, 8 da manhã, começando o Jornal Gente aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje é dia 9 de junho de 2021. Essa semana, o Brasil tem duas marcas importantes na vacina. A primeira delas é o número de pessoas imunizadas. Nós passamos de 50 milhões de brasileiros que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E também chegamos à marca de 25% da população com primeira dose. 24, até o fim da semana a gente bate 25%. Ou seja, um quarto da população já recebeu a vacina da Covid no seu bracinho. Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes que nos acompanha agora, é bem possível que ou já tenha sido vacinado ou que tenha na sua família, no seu círculo de amigos, nas pessoas com quem você convive, várias pessoas que já tomaram a vacina da Covid-19, que já deixou de ser ali um nicho, não é? Como era no começo, em janeiro, para as pessoas com mais de 95, foi aí que começou a nossa vacinação e chega agora nesse patamar. E quando a gente chega num patamar com um número redondo, é bom a gente dar uma olhada para entender em que momento estamos hoje da vacinação. O país está bem? O país está mal? A gente tem vacina sobrando no mercado? Não, está terrível, não tem vacina para ninguém. E a gente sabe que esse tipo de análise, muitas vezes, principalmente nas redes sociais, não é? Mexe com a paixão política de cada um. Então, quem quer destruir ou quer condenar, ou quer dizer que o governo não faz nada, fala, nossa, essa vacinação está lenta demais, não anda de jeito nenhum. Quem quer dizer que o governo vai muito bem, diz, olha, o Brasil está inundado de vacinas. E aí eu separei aqui alguns números para a gente conseguir ter algum tipo de comparação. Porque é uma situação nova, falta vacina no mundo inteiro. Então, como que a gente pode saber se a condição hoje do Brasil é uma condição boa ou uma condição ruim, tirando de lado qualquer tipo de torcida ou simpatia política ou interesse? Como é que a gente pode saber? A gente tem que comparar os números do Brasil com os números de outros países, para a gente ter um parâmetro. Bem, eu fiz isso, vou dividir isso com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, e a minha conclusão, eu sinto dizer a todos os nossos ouvintes, mas é um pouco assim decepcionante. Porque eu acho que a condição do Brasil hoje é uma condição média na vacina. É a história do copo meio cheio e meio vazio. Qualquer leitura é possível nesse momento. E eu digo decepcionante porque se você esperasse alguma coisa para um lado ou para o outro, não é essa a minha visão. E eu vou colocar aqui os números para isso. O médio não desperta paixões, não provoca manifestações de rua. O médio é o médio. Mas quando a gente olha números do mundo inteiro, eu acho que é essa a condição que a gente está aqui. Numa condição razoável. Não é excelente e nem é horrível. Vacina no mundo hoje. Esses aqui são dados daquele portal Our World in Data, que reúne, aliás, é interessantíssimo. Eu recomendo aqui ao ouvinte que tiver um tempinho, dá uma olhada lá, porque tem tudo que você imaginar. População, expectativa de vida, vacina de Covid, vacina para outras doenças, renda. É um portal completíssimo que reúne os dados oficiais dos países do mundo. Bem, pedi para o nosso ouvinte guardar na cabeça esse número, 25% da população imunizada com primeira dose. E aqui eu vou comparar sempre com primeira dose ministrada. Brasil, 25%. Mundo, 11%. Hoje, 11% da população mundial foi vacinada contra a Covid. Estamos bem, mais que o dobro. América do Sul, 21%. Brasil, 25%. Estamos aqui um pouquinho acima da média. Quando a gente olha no topo da cadeia alimentar dos países, quem é que está lá em cima? Israel e Canadá. Israel, 63% e Canadá, 61% da população imunizada com primeira dose. Logo na sequência, Reino Unido, Chile muito interessante, Uruguai, Hungria e Estados Unidos. Esses países estão num patamar de vacinação com primeira dose entre 59% e 50%. Reino Unido 59%, Estados Unidos 51%, Chile 58%, Uruguai 57%. Excelentes índices aqui de países da América do Sul. Num patamar abaixo disso, nós temos países europeus
Quase todos eles nas faixas de 40 e alguma coisa por cento na imunização da população com primeira dose. Alemanha 45, Itália 43, Espanha 42, França 41, Portugal 40. Lembrando, o Brasil está com 25, tá? Olhando aqui na faixa do Brasil, Argentina e Brasil é interessante, exatamente na mesma proporção de população vacinada. 25. Turquia, 21%. Quem está abaixo? México, 18, Coreia do Sul, 16, Índia, 13, Rússia, 12, Bolívia, 12. O que chama a atenção aqui? Índia e Rússia, que são dois grandes fabricantes mundiais de vacina. Vacinaram metade da população que o Brasil vacinou até agora, proporcionalmente falando. Eu estou falando proporcionalmente porque é isso que conta numa pandemia, não é? Você tem que saber quanto da população já foi imunizada para saber qual é o total de proteção ou não e disposição ainda ao vírus. Então, numa condição pior que o Brasil, México, Coreia do Sul, Índia, Rússia e Bolívia. E ali no patamar bem abaixo, entre 10 e 0, vou destacar aqui 5 países. Japão, surpreendentemente, o Japão, país rico, organizado, vacinou 10% da sua população com primeira dose. Equador e Peru, 2 países aqui da América do Sul. Equador com 10, Peru com 9. Indonésia com 6. Paquistão, um país muito populoso, comparável aqui com os grandes países em termos de população, 2%. Então, quando a gente coloca aqui os números e divide essa informação com os ouvintes da Rádio Bandeirantes para que cada um tire a sua própria conclusão da situação do Brasil, a minha conclusão é que hoje estamos numa situação intermediária. Não dá para comemorar, mas a gente tem que sim mostrar que há um esforço hoje para imunização no Brasil. Poderíamos estar melhores, poderíamos estar piores. O ouvinte quer que você repita o nome do site aí, estão pedindo aqui. Our World in Data. Tá aí, então. Nosso mundo em dados. É isso. Se você colocar no Google, Mr. Google vai direcioná-lo para lá. E aí tem muita coisa interessante. Tem todos os dados da Covid por casos de contaminação, por mortes, por casos de contaminação e cura. Olha, para quem gosta de número, dá para fazer a festa lá. 8h07, Cláudio Humberto, direto de Brasília, chegando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo, Cláudio, bom dia. Olá, obrigado, muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Tem um outro site de monitoramento da vacinação que se chama vacinabrasil.org. É um site independente criado por uma universidade norte-americana de lá do Texas. Eles criaram e mantêm esse serviço e é um site, inclusive, mais atualizado, com números mais atualizados até do que o Ministério da Saúde. Eles têm acesso a dados antes do Ministério da Saúde, por exemplo, de estados como São Paulo, que em geral entregam os resultados ou os números, né, de vacinação com, enfim, um certo atraso em relação aos demais estados. E o vacinabrasil.org mostra que a situação de vacinação do Brasil ontem fechou o dia o Brasil com quase, como a Thaís já mencionou, 75 milhões de doses administradas. É aquela coisa que, assim, depende da forma de avaliação, né? Se você considerar esses 74 milhões 920 mil doses aplicadas, nenhum outro país do mundo aplicou tantas doses de vacinas, a não ser Estados Unidos, Índia e China. Afora esses 3 países, só o Brasil aplicou tantas doses na sua população. Era possível ter aplicado mais? Não se sabe ao certo. A gente, aqui no continente, por exemplo, o Brasil começou a vacinação 20 dias depois do Chile, que é muito elogiado, né? A Thaís mencionou aí o percentual da população chilena que recebeu a imunização. Só que o Chile está enfrentando, virou um problema, né? De exemplo, virou um problema. Está enfrentando agora um recrudescimento da Covid-19 lá. 90% da população, segundo a imprensa local, foi vacinada com a Coronavac. E agora está acontecendo isso, está acontecendo uma retomada importante, preocupante do número de casos e número de óbitos lá naquele país. Tomara que isso não aconteça aqui, certamente não vai acontecer, nada indica que isso venha a ocorrer.
Eu trago aqui uma avaliação, o meu destaque é sobre a CPI da pandemia, né? Que ontem a gente assistiu uma sessão que nos fez constatar a perda de tempo que tem significado essa CPI. Né? Foram quase 10 horas de bullying, ou tentativa de bullying contra o ministro da Saúde. Né? A sensação de perda de tempo não é só do ministro, que poderia estar fazendo coisas mais importantes, tomando decisões centrais, né? Decisões, inclusive, do ponto de vista da vacinação e tantas providências que um ministro de Estado da Saúde, em plena pandemia, precisa tomar. E, no entanto, colocar esse ministro ali numa cadeira para responder as mesmas perguntas que já tinha respondido na primeira participação dele na CPI. Não houve nenhuma pergunta nova. São todas as perguntas relativas a coisas que já se sabe, coisas que ele já respondeu. Fora a questão lá daquela moça que ele não nomeou, né, e parece ter sido assim um pecado mortal o ministro não haver nomeado para um cargo da sua confiança, de provimento, portanto, da livre escolha do ministro, aquela bela moça lá médica, que prestou depoimento esses dias. Mas assim, a gente vê que continua, é mais do mesmo. Ontem, durante 10 horas, a gente viu, foi um espetáculo de oportunismo, né, o tempo todo, de lacração. Os caras não estão interessados em esclarecer nada, estão interessados em lacrar, como acontece todos os dias, já há semanas. O relator disse mais uma vez que já não resta mais dúvida, enfim, aquela coisa de que o relatório da CPI já chegou, a CPI já começou com o relatório pronto, né? A gente viu, além das perguntas repetitivas e do show de oportunismo, uma atitude diferente, né? Do Senado. Não é diferente, mas eles, como são oportunistas, né, como aliás é uma característica dos políticos de uma maneira geral, eles, além de comandarem as manchetes, né, dos veículos de comunicação de uma maneira geral, colocando nas manchetes expressões que eles inventam, né, como essa coisa ridícula de gabinete paralelo, eles agora estão dando uma de editores de telejornalismo. Eles estão fazendo com que as emissoras que, de boa fé, transmitem esse triste espetáculo, obriga essas emissoras a exibir os vídeos que eles querem que sejam exibidos. Daqui a pouco, olha, não vai demorar, vai aparecer vídeo de repórter lá a serviço do gabinete do senador tal, fazendo matéria do seu interesse e veiculando nas emissoras de televisão. Foi uma tristeza. Olha, porque a gente, por dever de ofício, a gente tem que acompanhar fatos dessa natureza, mas a CPI da pandemia dá sinais de esgotamento, dá sinais de como é que eu diria, de que está patinando nas mesmas questões, não avança, né? E a coisa mais relevante que eles citam, eu acho até que nem foi a coisa mais relevante que foi tratada na CPI até agora, mas o que eles dizem o tempo todo é essa história do gabinete paralelo. Ontem o relator da CPI voltou a dizer, há provas robustas da existência do gabinete paralelo, etc. Isso é de um ridículo atroz, porque não tem nenhuma ilegalidade. Se existisse, primeiro não existe, né? Claramente não existe isso. Mas se existisse, não há nenhuma ilegalidade nessa questão. Já tratamos desse assunto aqui antes, né? O nosso colega Eduardo Oneg também tem tratado disso na rádio e na TV. E na TV Band News, explicando que, olha, essa coisa de consultar pessoas de fora do governo, isso é próprio do gestor público, isso acontece com todos os governadores, todos os prefeitos da história, não é dos atuais não, de sempre foi assim. O maior, aquele que é considerado o maior presidente dos Estados Unidos de todos os tempos, o Franklin Delano Roosevelt, ele tinha o que ele chamava de kitchen cabinet, que era gabinete da cozinha, que era exatamente o pessoal, os amigos dele, que ele reunia num canto, e a cozinha tem até filme sobre isso, né? É um dos lugares mais frequentados pelos homens mais poderosos do mundo, a cozinha da Casa Branca. Ele reunia ali, ou reunia, enfim, amigos tão íntimos que eram considerados da cozinha, né?
amigos, empresários, gente que ele conhecia, gente que ele respeitava, gente que ele gostava. Ele reunia essas pessoas ou as consultava sobre qualquer decisão mais importante que pudesse tomar, sobre o seu governo. É até uma forma do governante não se sentir isolado no poder. O outro Roosevelt, Theodore Roosevelt, esse aí tinha o gabinete, o chamado gabinete do tênis, que era, sabe o que era? Eram os amigos e parceiros dele, também empresários, políticos, enfim, amigos dele e parceiros de tênis. Eles se encontravam, enfim, várias vezes por semana para jogar tênis, e ali se estabeleciam conversas políticas, e o presidente então os consultava sobre decisões que estava prestes a tomar, etc. Sempre foi assim no mundo inteiro, né? Então, assim, tentar fazer disso cavalo de batalha, e pior, nós todos sermos levados a entrar nessa canoa furada, de fato, mostra como a fragilidade da CPI. A CPI já averigou, já levantou fatos muito mais sérios, né, que precisavam ser aprofundados. Nessa história de gabinete paralelo, pelo amor de Deus, né? Isso só mostra a inexperiência de quem tem feito, de grande parte daquelas pessoas que têm feito a cobertura política da pandemia, e uma certa preguiça de raciocinar. Vem cá, esse negócio de gabinete paralelo, isso aí é inédito, isso existe, tem lá uma plaquinha numa porta, chama gabinete paralelo. Há indícios de que isso tenha acontecido, e se aconteceu, é ilegal? Não é. Não tem nenhuma ilegalidade nisso. O presidente pode consultar quem ele queira. O problema está na qualidade do consultor. O problema, o que eu acho que é passível de críticas em qualquer governo, é você identificar, afinal de contas, quem é que tem ou não tem condição de dar bons conselhos ao presidente da República. O problema não é o presidente consultar pessoas de fora do governo, é consultar as pessoas erradas, gente que pensa de maneira obtusa, que tem cabeças obtusas, né? Esse é que é o problema, mas ainda assim não é nenhuma ilegalidade. Não é desejável que isso aconteça, que figuras limitadas sejam consultadas pelo chefe de governo. Mas se acontecer, não tem absolutamente nada de ilegal nisso. Um ex-presidente da República, muito próximo da gente, quer dizer, do ponto de vista temporal, José Sarney, ele consultava o jornalista Getúlio Bittencourt, que era astrólogo, grande jornalista, aliás, admirável jornalista, colega nosso. Ele era astrólogo. O Sarney costumava consultar o Getúlio antes de tomar qualquer decisão. Há governantes, ou houve governantes, que consultaram cartomantes, que mandavam um determinado projeto ou assinavam um determinado decreto ou portaria, etc., depois de consultar o cartomante, o padre. Há padres na história do Brasil, história recente inclusive, padres e bispos muito influentes que influenciaram o presidente em tomada de decisões. Isso pode ser lamentável? Pode, dependendo da qualidade das decisões e da qualidade do influenciador. Mas ilegalidade não há. 8h18, vamos a Brasília. Hoje tem mais CPI. João Pedro Melo, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente tem mais CPI daqui a pouquinho aqui no Senado Federal. Hoje é dia de ouvir o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, o Élcio Franco. A tendência é de que seja também um depoimento longo, e ele deve falar principalmente sobre a negociação de vacinas, né? Aquela negociação da Pfizer, que o governo acabou demorando um pouquinho para comprar essas vacinas, então a tendência é de que ele responda perguntas sobre isso. Também deve responder perguntas sobre a questão da falta de oxigênio na região amazônica, e deve tratar também sobre as questões de medicamento, como a cloroquina, mesmo ponto que foi bastante explorado na entrevista de ontem, ou no depoimento de ontem, do ministro Marcelo Queiroga. A tendência, né, era de que esse depoimento de Élcio Franco tivesse ocorrido há cerca de 2 semanas, a mesma época do ministro Eduardo Pazuello, do ex-ministro Eduardo Pazuello, mas Élcio Franco teve uma contaminação por Covid-19, acabou pedindo adiamento, então, dessa sessão que está marcada para hoje. A gente tem também a expectativa ao longo dessa semana para o depoimento do primeiro governador que vai conversar com a CPI, que é o governador do Amazonas, o Wilson Lima. A tendência é de que esse depoimento ocorra amanhã. Ele deve responder principalmente sobre a questão da falta de oxigênio e também sobre a operação policial com relação ao hospital de campanha. A tendência é de que também seja um depoimento longo. Mas falando especificamente sobre a sessão
de hoje, a gente sabe que ela deve terminar ali por volta das 6 horas da tarde, a exemplo do que ocorreu ontem. Muitos assuntos ainda devem ser tratados, né? Principalmente essa questão aí da vacinação, questões dos bastidores de combate à pandemia, à época que Elcio Franco era secretário executivo, então, do Ministério da Saúde. Tá aí o João Pedro Melo, ao vivo, direto de Brasília, capital federal, trazendo pra gente o seu destaque aqui na abertura do Jornal da Bandeirantes, gente. O meu destaque aqui, Cláudio Humberto, Thaís Freitas, ouvintes, vai pro Supremo Tribunal Federal, que marcou uma sessão de emergência para amanhã para discutir a Copa América. É isso mesmo que você ouviu. O que a Copa América tem a ver com o Supremo Tribunal Federal? Absolutamente nada, né? Mas os ministros da Suprema Corte vão se reunir, gastando seu dinheiro aí para essa sessão, para chegar a alguma conclusão a respeito da realização ou não da Copa América. São duas ações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Um mandado de segurança, que foi apresentado pelo partido político PSB, que é freguês de carteirinha lá do Supremo Tribunal Federal, e uma ADPF da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Vejam só, um partido político e a Confederação dos Trabalhadores Metalúrgicos estão questionando no Supremo Tribunal Federal a realização da Copa América. Você não tomou nada, você provavelmente tomou um café de manhã, mas é exatamente isso que você está ouvindo aqui no rádio, né? E o que mostra é que o Supremo, se não afastar, não der um cartão vermelho para usar aí a linguagem futebolística para esse caso, para esses dois pedidos, vai cada vez mais se aproximar do apelido que está ganhando nas redes sociais, dos antônimos de Supremo: diminuto, Tribunal Federal; mínimo, Tribunal Federal; pequeno, Tribunal Federal; relativo, Tribunal Federal; inferior, insignificante, por aí vai. Até o menor Tribunal Federal, porque não é razoável que haja um aspecto na Constituição que leve a Suprema Corte de um país a decidir sobre a realização de um torneio de futebol. É uma distorção total de qualquer preceito jurídico e de qualquer tipo de ponto previsto na Constituição Federal. Se há algum ponto na Constituição Federal que invoca a provocação do Supremo para discutir sobre isso, a Constituição está errada, porque não é razoável que os ministros tenham que se debruçar sobre essa questão. E outra coisa, vamos analisar de início a legitimidade de quem está pedindo. Como eu ressaltei aqui no começo, é um partido político e a Confederação dos Trabalhadores Metalúrgicos. Qual é a legitimidade que essas entidades têm para levar o Supremo Tribunal Federal a discutir esse assunto? A falta de pertinência temática é algo que deve, de início, já afastar o Supremo. Não precisava nem de uma sessão extraordinária para isso. Basta que o relator tivesse um pouco de prudência e afastasse isso até mesmo de forma monocrática, né? Bom, a realização do torneio é um ato privativo do Poder Executivo, então nada tem a ver com os outros poderes da República. Dentro da esfera da administração pública há uma organização e essa organização deve ser seguida. Pelo princípio da igualdade, nós temos realização de outras partidas de futebol no país, inclusive partidas de torneios internacionais. A Libertadores, a Sul-Americana, tem o Campeonato Brasileiro, tem os campeonatos estaduais, tem a Copa do Brasil. Todas essas partidas estão acontecendo. Pelo princípio da igualdade, o Supremo, se avançar no julgamento deste caso, tem de lembrar que isso, claro, está colocado. Mas a função aí de juiz tem que ficar para o árbitro, não para esses ministros da Suprema Corte Brasileira. O Supremo tem outras questões para tratar, nada mais importante do que a pandemia, nada mais importante do que outras questões constitucionais para que o Supremo possa se debruçar. E não a realização do torneio da Copa América, né? Vai ser um gol contra do Supremo se ele insistir nessa questão e vai dar mais argumentos para aqueles que questionam a atuação política do tribunal. O melhor que os ministros tendem a fazer amanhã é afastar de pronto esse pedido, que nitidamente tem um caráter político aí, e avançando nisso, dá mais argumentos para aqueles que têm criticado bastante algumas decisões da Suprema Corte. Essa vai ser mais uma elencada aí na fila. O importante, meus amigos, é que a gente tenha clareza, né, sobre os movimentos que estão sendo colocados para a realização da Copa América no Brasil.
A gente pode trazer um debate aqui sério sobre a conveniência ou não e já travamos isso ao longo da nossa programação. Temos aqui opiniões diversas sobre o assunto. Você que acompanha a Rádio Bandeirantes sabe muito bem sobre isso. Agora, tenho certeza que a grande maioria está de acordo que não é o Supremo Tribunal Federal que vai decidir sobre isso. Não é o Supremo Tribunal Federal que tem que dar pitaco sobre a realização ou não do torneio e os procedimentos que vão ser adotados, que são importantíssimos para que nós tenhamos segurança durante a realização da Copa América aqui no Brasil. E você sabe, Pedro, que ao ler essa notícia ontem, eu lembrei muito da nossa conversa aqui no Jornal Gente com o procurador Marcelo Monteiro. Porque a gente falava sobre isso com ele ontem, sobre por que o Supremo trata de tantos assuntos que não são assuntos constitucionais ou estritamente constitucionais. Porque numa régua alargada, tudo é constitucional, tudo, mas assim, esse papel em cima da mesa, você pode achar um argumento para dizer que a Constituição garante o direito de liberdade, que a liberdade da pessoa tem a ver com o papel em cima da mesa e manda isso para o Supremo. Não é para isso que ele está lá, não é para julgar causa pequena, não é para julgar causa que não tenha relação direta com lei constitucional ou não constitucional. E aí acontece isso. Com o doutor Marcelo ontem, a gente falava sobre casos penais que chegam aos borbotões ao Supremo e o Supremo nunca devolve. Vai lá e julga, desde casos que são gigantes em tamanho, em tamanho até financeiro, quando a gente fala de corrupção, de repercussão, e julga casos minúsculos. Minúsculos. Quantas vezes a gente não viu já a decisão do Supremo sobre ladrão de galinha? O caso chega no Supremo e às vezes um ministro decide uma coisa e o outro ministro decide outra. Não cabe ao Supremo decidir isso e eles não devolvem. Supremo Tribunal Federal decidir sobre o cabimento ou não da realização de um torneio de futebol, façam-me o favor, né? Não é possível que não exista nada mais importante para ser definido pela principal corte do país. E o Pedro observou muito bem, Thaís, quando mencionou a legitimidade das partes, né, para propor ações dessa natureza. Um partido político tem a ver com torneio de futebol, tem tão pouco a ver com torneio de futebol quanto o próprio Supremo. Uma confederação de metalúrgicos, o que é que explica essa confederação? Quem é que está por trás dela? Quem é? É a CUT. Quem é que está por trás da CUT? O Partido dos Trabalhadores. Então, assim, são interesses político-partidários e até eleitorais que estão em voga. Qual é o objetivo dessas ações? É desautorizar, é desmoralizar perante o mundo, perante as Américas, nesse caso, o presidente da República, o chefe do Poder Executivo. Qual é a motivação do Supremo Tribunal Federal de alegremente decidir examinar essa questão? A mesma. É uma questão política. Afora, é claro, as questões que envolvem a vaidade de suas excelências. Eles são muito vaidosos. Ontem até mencionei isso aqui numa pergunta ao doutor Marcelo Rocha Monteiro. E assim, são cada vez mais evidentes ou claros os sinais de que por que eles decidem votar ou apreciar ou avaliar questões como o de ladrão de galinha, como lembrou aqui a Thaís, né? Por quê? Porque para eles assim é aquela coisa da demagogia, né? Da politicagem, da política, né? O que é que eles fazem? Eles decidem anular o processo envolvendo o cidadão que foi preso, coitadinho, porque roubou 1 quilo de açúcar no supermercado e aí o ministro, então, do Deus do Olimpo, resolve, então, anular aquele processo e livrar o cidadão, não sei o que e tal. São decisões adotáveis, né, pelo juiz da primeira instância. Não é ministro do Supremo que tem que fazer isso. Por que o ministro avoca para si esse processo? Para aparecer bem perante ali no noticiário. Por que eles não se recusam a votar ou a apreciar, julgar processos criminais, mesmo aqueles mais rastaquera, envolvendo o traficante de drogas? Por que eles não se recusam a fazer isso? É a vaidade de ver o nome estampado. O ministro falando de tal decidiu soltar, prender, relaxar, enfim, qualquer que seja a decisão lá,
Tá lá, vira manchete, vai para os telejornais, e ele fica olhando, puxa vida, eu estou bem nessa foto, aquela gravata, de fato, eu vou parar de usar, porque aquela gravata... É isso, o judiciário brasileiro, mas sobretudo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, virou aquilo ali virou um poço de vaidades. É cada um tentando ali, de alguma maneira, aparecer melhor na foto, no vídeo, né, no noticiário. É gente que tem compromissos claros, compromissos políticos. O que o Supremo vai decidir sobre isso amanhã não é a realização da Copa América, é se vai ou não vai desmoralizar mais uma vez o presidente, o chefe do Poder Executivo no Brasil. E não é porque se trata de Bolsonaro, não. É porque essa é uma prerrogativa do chefe de governo. O chefe de governo é para isso. Consultado pela CBF, a Conmebol está pedindo para realizar a Copa América aqui. O governo federal aprova essa é um aprovo, assim, porque é necessário dar uma série de providências e facilitação, por exemplo, da imigração, quando essas delegações desembarcam no Brasil. Há providências que são próprias do Poder Executivo que facilitam a realização de jogos dessa natureza. O governo mesmo não participa da organização nem nada, dá o suporte, né? E aí o presidente teve que ser consultado e ele concordou, ok, vamos fazer aqui a Copa América. Aí começou, já que o presidente é a favor, então somos contra. Aqui teve passeata, aqui em Brasília teve carreata contra a Copa América, né? É claro, com todas as bandeiras de partidos políticos de oposição que existem aqui disponíveis na cidade. É uma manifestação político-partidária eleitoral. Enfim, virou uma coisa triste esse país, né? Um país da lacração, é um país em que até as instituições nas quais a gente precisa confiar, como a justiça é a última trincheira do cidadão, a última trincheira da cidadania, até esta foi abduzida pelos interesses político-partidários. Rede Bandeirantes de Rádio.